Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol. Gol! Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje... Vocês vão ter que me engolir! Brincadeira! Bom, hoje nós vamos falar sobre a história do futebol. Sim, um tema que vocês queriam, né, e que eu queria bastante também, já tem muito tempo de fazer aqui no canal. E resolvi então iniciar com ele um novo quadro, né, No Rumo das Férias. Um quadro onde eu vou então... durante o período de férias escolares, né, essas férias de meio do ano que começam agora, falar sobre temas que não estão tão relacionados assim a coisas que geralmente caem em sua prova, história, escola, enfim. Uma coisa mais leve, mais soft, não é? Uma coisinha mesmo para descontrair. Aproveitar esse momento que todo mundo já tá de saco cheio de encarar os livros, de se enterrar no quarto para estudar para as provas, para fazer alguma coisa mais leve, mais interessante, né? Então eu imaginei que não havia um tema melhor para iniciar este novo quadro do que a história do futebol. Porque, por favor, né, gente? A gente vive no país do futebol, o Brasil. Quem não gosta de futebol, não é? Enfim, espero que vocês gostem então. Vamos lá? Então, com esse futebol primitivo, nós podemos dizer que ele tem uma origem até mais antiga do que parece. Ele tem raízes aí por volta do ano 2600 a.C., onde na China era um ritual que se chamava Tsu, provavelmente farei errado, onde a cabeça do chefe inimigo era chutada pelos guerreiros vencedores. Uma coisa bem brutal, na verdade. Eles acreditavam que assimilariam as qualidades do inimigo fazendo uma coisa dessas. Então não é o que nós conhecemos hoje, basicamente. A ideia de uma bola e pessoas chutando ela já estava aí, né? Mas um pouco brutal, né? Um pouquinho brutal ainda. E tinha um forte caráter cultural já nessa época, que seria basicamente assimilar qualidades do guerreiro derrotado. De uma forma bem selvagem, bem brutal, para falar a verdade, mas era o costume da época. No Japão, nós também temos algo parecido, o Kemari, que era jogado dessa vez com o objetivo de ser algo mais bonito, né? Controlar usando os pés, não uma cabeça de um inimigo derrotado, mas era basicamente que nem o que hoje a gente conhece como olezinho, né? Ficar pegando a bola, ficar chutando ela de um lado pro outro, tentar impedir que tirem ela dos seus pés, enfim, basicamente isso que era o Kemari no Japão. Na Grécia e na Roma, nós tínhamos aparições, né, variações menos violentas, como o Episquirus e o Harpastum. Estou falando errado provavelmente, gente, mas eu não sou bilíngue, não sou poliglota, sou especialista em português, me desculpem. Esses jogos, então, envolviam levar a bola com os pés até o lado adversário do campo. Quem conseguisse isso vencia a partida. E então nós finalmente chegamos no século XVI, onde na Itália nós temos o cálcio histórico, que era praticado pela nobreza. As equipes tinham 30 jogadores e o objetivo era fazer a bola atravessar uma trave que estava no campo adversário. Aí nós já temos uma coisa bem parecida com o futebol que conhecemos hoje, mas não é o futebol que conhecemos hoje. Então esse futebol que nós conhecemos vai surgir a partir de uma conversa de bar. William Prest e Nathaniel Creswick eram dois amantes de cricket que buscavam uma atividade esportiva para os meses de outono e inverno. Porque os dois gostavam muito de jogar cricket, só que, bom, estamos no inverno e na Inglaterra, naquela época, o cricket não era muito agradável de se jogar no inverno, era um pouco complicado.
Então eles discutiram nesse pub, né, que é um bar, um estilo de bar da Inglaterra, que esporte seria bom para jogar nos meses de outono e inverno. Então, nessa conversa, eles decidiram que o futebol seria um ótimo esporte. E assim, fundaram o Sheffield FC, o primeiro clube de futebol da história. Lá para 1840 em Guaraná de Rolha. A partir daí, então, o esporte se popularizou bastante, começou a se diversificar, mas ainda era muito disperso, muito informal, praticado por vários colégios, cada um com regras diferentes. Então, no ano de 1863, é fundada a Football Association em Londres, para profissionalizar esse esporte, criando um modelo de como ele deveria ser praticado, e é o modelo que nós conhecemos hoje. Não exatamente igual, porque haviam discrepâncias. Por exemplo, a disputa de pênaltis. Essa é uma coisa até bem recente, por exemplo, a disputa de pênaltis. Nós estamos numa partida, terminou empatado, mas alguém tem que vencer. Final de Copa, terminou empatado. Depois teve as prorrogações. Na prorrogação ficou empatado também. E o que a gente faz aí? Literalmente, cara ou coroa ou empapar. Quem vencer aí, quem vencer nesse duelo dos capitães da equipe, venceu a partida. Então, acabou que foi que por causa de um judeu, né, a seleção de Israel perdeu uma partida assim, no cara ou coroa. Ele disse que não era muito justo, porque às vezes a equipe jogou muito bem, que a coisa toda, e o outro venceu literalmente na sorte. Jogou pra vencer no empapar. Então ele disse que tinha que ser alguma coisa assim, que podia levar mais em conta a habilidade. E aí, a partir disso, surgiu a disputa de pênaltis, que não havia nesse momento. Então, algumas regras ainda não tinham sido inventadas nesse momento. Mas o esqueleto foi criado aí no ano de 1863. A primeira Copa do Mundo, então, foi disputada em 1930 no Uruguai, marcando então a internacionalização do futebol e agora uma competição de grande peso que envolvia o mundo todo, a Copa do Mundo. A partir daí, então, o torneio se tornou um evento global. A partir daí, o futebol se espalhou rapidamente pelo mundo, se tornando basicamente um dos esportes mais populares de todos os tempos e é parte fundamental de diversas culturas. A entidade responsável, então, por coordenar essa prática, como vocês bem sabem, é a FIFA. Ela foi criada em 1904 e tem a sua sede lá em Zurique, na Suíça, como grande parte das entidades como ONU, o Banco Mundial, FMI, essas coisas assim, porque a Suíça é tida como território neutro, aquela coisa toda, o lugar perfeito para você fazer essas discussões sem ter essa preocupação de dizer, não, tá nos Estados Unidos, é óbvio que vai ter tal política, ou não, tá na União Soviética, nos tempos da Guerra Fria, aí ele obviamente que vai ser influenciado, ou tá na China, ou tá na Coreia, enfim. Para evitar isso, as entidades geralmente ficam na Suíça justamente por isso, porque é tido como um território neutro, né, um país mais neutro assim, feito para conversar. Então a FIFA, para seguir esse modelo, ficou lá, fundada em 1904. Existem 211 federações registradas na FIFA, mais até do que membros da ONU, que são 191. Para você ter uma ideia de como que o futebol é uma coisa assim que transpõe até barreiras políticas, já que a ONU, uma organização pela paz, tem 191 países. A FIFA, que é uma organização de futebol, até o momento tem 211 países filiados, mais até mesmo do que acordos de paz. Então, agora que a gente falou dessa parte toda, nós temos então que chegar aonde todo mundo gosta, não é? No futebol no Brasil. Bom, o futebol no Brasil, então, ele foi criado com um homem, Charles Miller. Ele era um brasileiro que foi educado na Inglaterra e desempenhou um papel crucial na fundação desse jogo, na introdução do futebol no Brasil. Ele tinha criado um clube, não é? Lá em São Paulo, mas era voltado para cricket, essas coisas todas. Aí depois de um tempo que ele passou lá na Inglaterra, ele voltou e em 1894 ele organizou o primeiro jogo de futebol em solo brasileiro na várzea do Carmo, estado de São Paulo.
Miller então trouxe com ele bolas, regras e diversos conhecimentos sobre o esporte, compartilhando com outras pessoas que estavam curiosas agora. Que negócio é esse de futebol? Tanto que não tinha nenhuma palavra na língua portuguesa na época para isso. Se você pega os jornais antigos, não chamava futebol de futebol, chamava futebol de futebol. Literalmente a palavra em inglês e itálico. Como nós temos hoje em dia com essas palavras que vêm do lado de fora, online, essas coisas assim, tech, high-tech, essas coisas. Na época a palavra futebol era a mesma coisa, não tinha uma palavra na língua portuguesa para futebol, de tão desconhecido que esse esporte era na época. Mas então o futebol começou a se popularizar por aqui também, mas no começo ele era principalmente praticado por membros da elite. Basicamente as pessoas ricas tinham mais acesso ao futebol, aquela coisa toda. Só que com o tempo ele começou a chegar nas classes mais pobres. Clubes foram fundados e o esporte ganhou popularidade nas cidades e nas áreas rurais. Aí, como todo mundo sabe, não é? A paixão pelo futebol cresceu muito rápido. E acabou virando então parte integrante da cultura brasileira, o país do futebol. A seleção brasileira basicamente é o representante, né, do futebol no meio internacional, no meio das seleções. E conquistou seu primeiro título mundial em 1958 na Suécia. Com jogadores como Pelé, Garrincha, Vavá, o Brasil conseguiu vencer o seu primeiro torneio, já que nós tivemos um torneio também no Maracanã, a Copa de 1950, se eu não estou enganado, que teve o famoso Maracanazo, que foi um momento em que a seleção brasileira estava vencendo o jogo, mas nos últimos minutos tomou 2 gols do Uruguai e perdeu. Tanto que tem uma história sobre isso, que o presidente da FIFA na época, que estava tendo essa final, ele foi descer do camarote para entregar o troféu e já estava pensando, já tá ganho. Falta tá nos acréscimos da partida, já vou descer aqui e entregar o título da Copa do Mundo pro Brasil. Quando ele terminou de descer e chegou no campo, acabou a partida, do Uruguai tinha feito 2 gols e vencido. E isso tinha sido no Maracanã, um dos maiores públicos da história do estádio. Acabou então que isso ficou muito marcado. Então, com essa sensação de humilhação, o Brasil acabou passando meio que em branco em 1954. E em 58, com Pelé, Garrincha e Vavá, o Brasil conseguiu finalmente vencer a sua primeira Copa do Mundo, se consagrando como potência do futebol. Nós tivemos vitórias subsequentes em 62, 70, 94 e 2002, que solidificaram a posição do Brasil como o país com mais títulos de Copa do Mundo e o único que participou de todas elas. Nós temos entre clubes também, obviamente, os clubes de futebol do Brasil mesmo. Nós temos clubes como Vasco, Flamengo, Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, que são basicamente alguns dos mais populares clubes de futebol aqui do Brasil, que formaram jogadores como Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Dinamite, e que se tornaram ícones do esporte nacional. E como já disse, o futebol é extremamente importante, né, na construção da identidade nacional brasileira, em períodos em que ainda estávamos tendo essa certa crise, né? No momento em que o Brasil passava bastante instabilidade, o futebol acabou se tornando uma parte muito importante na agenda brasileira, não é? Dentro da cultura brasileira. Então eu acho que realmente é muito importante falar um pouco sobre esse tema, que é basicamente o esporte do Brasil, né? O esporte que todo mundo conhece, que quase todo mundo gosta de ver, de assistir, de jogar. Imagino que a maioria de vocês já tenha jogado uma partida de futebol, assista jogos de futebol, enfim. É um esporte realmente muito bonito, muito divertido. Bom, esse então foi um resumo do que seria essa história do futebol. Espero que você tenha gostado. Então, é isso. Esse foi o primeiro vídeo do quadro No Rumo das Férias. Espero que tenha gostado. Valeu, falou!